Olá pessoal, professor Felipe Snell aqui. Se você está vendo esse vídeo, você provavelmente recebeu em anexo uma lista de exercícios sobre o movimento uniforme. É só acompanhar a numeração das questões que eu vou aqui apresentar a resolução de cada uma delas, explicando em detalhes como elas são feitas, né? Aqui está minha rede social, se vocês puderem lá seguir, eu estou constantemente soltando dicas, resoluções de vídeo como esse, para ajudar quem estiver estudando aí as disciplinas de exatas, tá? Então vamos para a primeira questão. A primeira questão indica que ocorrem 60 batidas a cada 1 minuto, né? 60 segundos. Ocorre uma batida consequentemente, então, por segundo, e lá na questão a gente fala que a questão indica que vai ocorrer 8 notas durante 4 batidas, ou seja, 8 notas em 4 segundos. E a pergunta é, quanto tem que durar cada nota para que essa proporção aqui aconteça? Consequentemente, eu preciso que a nota dure meio segundo, certo? Para que sejam batidas 8 notas em 4 segundos. Gabarito letra B. Na número 2, um automóvel está andando com 80 km por hora de velocidade e é indicado que a cada 9 segundos ele vê uma dilatação no viaduto. E aí a pergunta é, em qual a distância, né, em qual intervalo de espaço que tem em cada dilatação, então, se ele está nessa velocidade e a cada 9 segundos ele vê essa dilatação. Então, se ele está andando 80 km por hora, quer dizer que ele está andando 80 km em 3.600 segundos. Como ele está vendo a cada 9 segundos, x é a distância que ele está andando nesses 9 segundos. A gente faz a regra de 3, a regra de 3 resolve, x dividido por x igual a 720 dividido por 3.600, a gente encontra a distância de 0,2 km. Lá na número 3, a gente tem um gráfico no qual representa, nós temos no eixo y a distância em metros e no eixo x o tempo em segundos. E temos algumas afirmações que a gente precisa julgar. A primeira afirmação fala que a velocidade escalar média entre o tempo 4 e o tempo 6 é de menos 1 metro por segundo. Para resolver isso, a gente tem que lembrar que velocidade é ΔS sobre ΔT. A variação de tempo é de 6 para 4, né? Nós temos 2 segundos de tempo. E ΔS a gente só tem que ver. Quem é o S final? S final, 3 metros. O S inicial é 5, então 3 menos 5 vai dar menos 2, dividido por 2, menos 1 metro por segundo. A afirmação 1 está correta. Lá na afirmação 2, ele diz que a variação do espaço entre o tempo 4 e o tempo 10 é de 1 metro. No tempo 4, ele está na posição de 5 metros e na posição 10 está na posição de 6. Então, realmente, a diferença de espaço é de 1 metro. Ele pode ter voltado aqui, ó, ele fez um retorno para algum espaço menor que 5, mas no final do tempo 10 ele estava realmente no 6. Então, 6 menos 5, 1. Resolução 2, a afirmativa 2 está correta. Na afirmativa 3, ele pergunta se a distância total percorrida dentre 0 segundos e 10 segundos é 8 metros. A gente tem que observar o gráfico, a gente vai verificar aqui. De 0 a 3 segundos, ele andou 3 metros. De 4 a 6 segundos, ele andou 2. E de 8 a 10 segundos, ele andou mais 3 metros, totalizando 8 metros. Aqui do lado eu botei os pontos da distância nesses intervalos de tempo para vocês poderem conferir lá no gráfico. Na questão 4, nós temos a informação de que uma moto dá uma volta numa pista, né, que tem um formato parecido com um quadrado, de que cada lado tem 5 km. E num lado ele passa 100 km, no segundo e no terceiro lado ele passa 120 km por hora e no último ele passa 150 km por hora. Aí a pergunta é, qual a velocidade que ele fez média nesse circuito de 20 km? Temos que lembrar o quê? Velocidade é ΔS sobre ΔT. A gente sabe que o espaço é 20 km, né? 5, 5, 5, 5, deu os 20 km. A grande questão é quanto tempo ele demorou para fazer isso. Então, a gente tem que calcular quanto tempo ele andou em cada lado desse quadrado. No primeiro caso, ele estava andando a 100 km por hora. Se ele andou um percurso de 5 km, então ele gastou X horas. A gente faz a regra de 3, a gente observa que no primeiro lado do quadrado, ele demorou 0,05 horas para percorrer. Já na segunda lateral, ele andou a 120 km por hora, ou seja, 120 km em 1 hora. Como ele precisava percorrer só 5 km, que é a lateral do quadrado, ele gastou X horas. Resolvendo a regra de 3, a gente tem
0,042 horas. Lembrando que no segundo e no terceiro lado, ele andou a 120 km. Então, nos dois lados aqui, nesses dois lados, ele gastou 0,042 horas em cada um deles. Já no último lado, né, no último lado do quadrado, ele gastou 150 km, ele andou a 150 km por hora. 150 km em uma hora, percorreu 5 km e gastou X horas. Ele gastou, então, 0,033 horas. Então, a gente tem que somar o tempo total que ele gastou, no primeiro lado, no segundo lado, no terceiro lado, no último lado. Totalizou 0,0167. Peguei, então, a nossa velocidade, ΔS, de 20 km, dividi pelo meu ΔT. Eu achei a velocidade que ele estava percorrendo, 120 km por hora. O gabarito dessa questão é a letra B. Já na número 5, ele mostra uma tabela que indica tanto o tempo quanto o espaço da locomoção de um objeto, né? E pergunta com qual velocidade ele está andando. Novamente, temos que lembrar que ΔS sobre ΔT é a velocidade. No primeiro momento, ele saiu do espaço 0 e foi para o espaço 6. A gente pode observar lá na coluna da direita. E ele gastou isso 2 segundos. Né? Ele estava considerando 0 segundos, demorou 2 segundos. 6 por 2 vai dar 3, indicando 3 metros por segundo. Para confirmar, é legal fazer do segundo ponto, que ele estava no espaço 6 e foi para o 15. Né? Então, 15 é o final, menos o inicial. Mesma coisa para o tempo, a gente tem confirmação de que a velocidade dele é 3 metros por segundo. Então, o gabarito da número 5 vai ser a letra C. Já na número 6, essa empresa de transporte indicada está fazendo 2 trechos, né? Um trecho tem 80 km e o segundo trecho tem 60 km. A pergunta é, qual é o tamanho desse trecho, qual o tempo que ele vai gastar no total indo por esses 2 trechos. Ele indicou que no primeiro trecho, que tem distância de 80 km, o caminhão andou 80 km por hora. Consequentemente, ele gastou 1 hora nesse primeiro trecho. Já no segundo trecho, que dura 60 km, né, que tem um comprimento de 60 km, o caminhão estava andando a 120 km por hora. Andou 120 km em 1 hora, 60 km, então X ele gastou meia hora. Então, o tempo total gasto foi de 1 hora no primeiro trecho, meia hora no segundo, no total 1h30, letra C, o gabarito. A questão número 7 indica que um ciclista se locomoveu de uma cidade para outra, gastou um certo intervalo de tempo, só que no final ele o velocímetro da bicicleta não indicou quanto que foi a distância, só indicou que essa bicicleta deu a volta o pneu deu 56 mil voltas, quer dizer, essas revoluções que ele indica aí na questão é o número de voltas que esse pneu deu. E ele deu pra gente, né, o tamanho desse pneu. Repara que a pergunta lá no final quer saber qual foi tanto a distância que ele percorreu quanto que a velocidade que ele fez. Então vamos primeiro calcular a distância que ele percorreu. Para saber isso, a gente tem aqui, eu desenhei uma roda. A gente tem que lembrar que o quanto que percorreu é o perímetro dessa roda, essa distância que tem aqui ao redor da roda. E esse é o nosso diâmetro. Só que ele deu primeiramente em polegadas, então a gente tem que transformar. Ele deu que 1 polegada vai ter o valor de 2,54 centímetros. Se ele tinha 26 polegadas, no total, o diâmetro do meu pneu tem que ter 66,04. Para que a gente calcule o perímetro, a gente tem que ter a fórmula de 2πr, certo? Ou seja, a gente precisa do raio. A gente tinha calculado o diâmetro, né, que foi 66,04, o raio é a metade do diâmetro, 33,02. Multiplicando 2 pelo π, que ele indicou que é 3,14, vezes o raio, a gente tem a informação de que uma volta ou uma revolução tem um valor de 207,36 centímetros. Isso quer dizer que cada volta ele anda 207,36 centímetros. Como nesse percurso ele deu 56 mil voltas, a gente multiplica esses dois valores, a gente observa que ele andou esse tantão de centímetros aqui, que são 11.612.000 centímetros. A gente transformando para metro, a gente divide por 100, a gente vê que a gente tem 116.121 metros.
Eu divido por 1.000 mais uma vez, eu encontro 116 km aproximadamente, que é o percurso que ele fez. Então, a distância que ele andou foi de 116 km. A segunda pergunta é qual a velocidade que ele fez, então, nesse percurso. Velocidade, de novo, ΔS sobre ΔT. ΔS a gente calculou aqui, agora a gente precisava calcular o ΔT. Ele saiu às 6 horas e 20 e chegou às 10 horas e 50 minutos, né? Então, tempo final menos o tempo inicial. 50 minutos menos 20 minutos, teve 30 minutos. 10 horas menos 6 horas, 4 horas. Repara que aqui o valor é de 4 horas e meia e não 4,3, porque 30 minutos correspondem a meia hora e não 0,3 horas, tudo bem? Tomar muito cuidado com essa questão dos minutos e horas, quando a gente for representar em decimal. Daí eu peguei o 116, né? Dividi por 4,5 e encontrei a velocidade de aproximadamente 25,8 km por hora. Consequentemente, nosso gabarito é a letra E. Continuando a número 8. A número 8 é bem interessante, porque pede para a gente descrever a função horária de um móvel que está nesse gráfico aqui. Tem que lembrar que a função horária tem essa carinha aqui, né, para movimentos uniformes. Para que a gente possa descobrir ela, é muito legal que a gente consiga observar que nesse gráfico a gente tem duas informações, 2 pontos, e em cada ponto a gente tem 2 informações. Esse primeiro ponto aqui, a gente tem que saber que como ele está em cima do eixo Y, quer dizer que o valor que ele tem em T é zero. Em T não, em X é zero. Quem é em X? É T. Então, qualquer ponto que esteja sobre o eixo Y tem como valor T igual a zero. Então, aqui esse ponto tem T igual a zero. E qual é o espaço? 20. Já agora, esse ponto que está sobre o eixo X indica o quê? Que seja qual for a variável que está no eixo Y, vale zero. Quem está no eixo Y é o S. Ou seja, nesse ponto, o S é zero e o T, no caso, é 10 segundos. Agora, para interpretar como é que a gente vai criar esse gráfico, a gente tem que lembrar que a equação é S igual a S0 mais VT. Quem é o S0? De que ponto partiu essa partícula? Ponto 20. Então, o S0 já é 20. Daí, a gente já consegue ver que a gente pode já desconsiderar as letras C e E, pois não tem o 20 no começo. A gente tem que ver também, tá vendo como o objeto está voltando? Ele sai do ponto 20 e está vindo para um ponto 0. Saiu de 20 e veio para 0, ou seja, ele está voltando. Ou seja, a velocidade dele apresenta o sinal negativo. Consequentemente, a gente já vai ter que excluir também a letra D, certo? Agora, a gente tem que lembrar que o ST vai estar o S0 de valor de 20 mais VT, né? Que é a nossa formulazinha da equação. Quando o espaço no espaço eu tenho tempo de 10 segundos, ele vale zero. Foi o que a gente viu aqui, ó. Quando o tempo vale 10, o meu espaço é zero. Ou seja, um S de 10, né, quando o T é 10 segundos, meu espaço é zero. Ou seja, a minha equação 20 mais V, que é o que eu quero descobrir o valor de V, né? T eu sei que é 10. Resolvendo essa equação, vocês vão ver que a velocidade é menos 2. Ou seja, a minha equação tem que ser S igual a 20 menos 2T, indicando para a gente que o gabarito dessa questão é a letra A. Já na questão 9, também tem mais uma vez gráfico. A importância do gráfico é interpretar legal os gráficos, o que não é geralmente uma tarefa muito fácil. Vamos tentar interpretar novamente. A gente tem aqui, antes mesmo de ler a questão, ó, tem aqui um móvel M que se movimenta assim e um móvel N que se movimenta assim. Nós temos que observar quais são as informações, quais são os valores que esse gráfico nos dá. Vamos avaliar primeiro o movimento desse movimento N. Nesse primeiro ponto aqui, eu tenho qual informação? Que o S vale quanto? 40. O que a gente falou? Que quando o ponto está aqui em cima do eixo Y, quer dizer que a variável x é zero. A variável do nosso x aqui, caso é zero, é t. Consequentemente, o espaço 40, e nós temos o t igual a zero, nesse primeiro ponto aqui. Nesse outro ponto, nós temos o quê? A gente consegue ver aqui que o S é 30 e o T é 5. Temos duas informações de M. Vamos fazer agora isso, de N, desculpa. Vamos fazer isso agora para M. Nesse ponto aqui, nós temos que o espaço é menos 20. A gente observa aqui, né? E, de novo, como o ponto está em cima do eixo Y, a nossa variável em x é zero. Quem é a variável em x? É t. Então, o nosso t é zero.
Agora aqui, o S vai ser 0, né? Porque está aqui em cima do eixo X. E o T é 5. Perfeito. A partir disso, a gente consegue montar a nossa equação S igual a S0 mais VT. Vamos fazer a nossa equação para N, primeiramente. Aqui está a cara da nossa equação, a gente tem que ver que tem um V aqui. O V a gente não vê de cara, não está entregue no gráfico para a gente. Mas a gente consegue calcular através de ΔS sobre ΔT. O nosso objeto N, ele não saiu de um espaço 40 e foi parar no espaço 30. 30 não foi o final? Então é 30 menos 40, espaço final menos espaço inicial. Tudo isso ele gastou 5 segundos, que foi esse até aqui, né? Consequentemente, a velocidade dele foi de menos 2. Substituir agora na equação, a gente tem que o S0 dele foi 40, né? Porque ele partiu do ponto 40, a velocidade menos 2. A equação, então, para o objeto N é S igual a 40 menos 2T. Agora, a gente tem que fazer a mesma coisa para o objeto M. Vai funcionar da mesma forma. O S0 é menos 20, que a gente observa aqui no gráfico. E a velocidade ΔS sobre ΔT, o nosso objeto saiu do ponto menos 20 e foi para o ponto 0. Então, é 0 menos 20. Usando o valor de 20 dividido por 5, né, que foi o tempo que isso demorou, velocidade de 4. Ou seja, a equação do M é S0, que é menos 20, mais 4T, que é a velocidade. A questão pedia que a gente encontrasse em que momento haveria esse encontro. Sempre que aí pede esse encontro, a gente vai precisar fazer essas equações, tanto de um objeto quanto do outro, né? Essas funções horárias aqui. E a gente precisa que eles estejam no mesmo local, essa é a questão, né? Quer descobrir em que momento que a localização dos dois é igual. Então, em que momento a localização do M vai ser igual a do N? M, eu igualo esses dois, M vale menos 20 mais 4T, N vale 40 menos 2T. Eu resolvo essa equação, eu encontro o tempo de 10 segundos, o gabarito dessa questão é a letra A. Agora, na 10, nós temos um automóvel que vai fazer uma viagem entre duas cidades, que tem 390 km as duas cidades, ou seja, tem um ΔS total de 390 km. A questão também informa que o espaço do primeiro trecho é de 120 km e o espaço do segundo, consequentemente, ele não disse, mas consequentemente é de 270, correto? No primeiro trecho, o nosso camarada andou a 60 km por hora. E a viagem total, a velocidade média da viagem no total é de 78 km. Tudo bem? Esses aí em amarelo são as informações que veio na questão. A velocidade média total, né? Considerando os dois percursos, tem que ser o espaço total, que foi dado na questão, assim como a variação de tempo total, né? Do trecho 1 mais o do trecho 2. A gente precisa, para resolver isso, lembrar que, né, igualando aqui 390 sobre o ΔT total, são 78 km por hora, que a gente sabe que foi a velocidade média. Indicando que o ΔT total, né, o gasto de tempo total, tem que ser de 5 horas. Tudo bem? E essas 5 horas tem que ser o ΔU mais o ΔT1, né, mais o ΔT2. Só que repare que o ΔT1 é 2 horas. Por quê? Porque o trecho 1 é de 120 km e ele estava com uma velocidade média de 60 km por hora. Se ele faz 60 km em 1 hora, 120 km ele vai fazer em 2 horas. Consequentemente, o tempo de viagem do segundo trecho é de 3 horas. E a pergunta justamente é, qual foi a velocidade média desse segundo trecho? Para eu calcular a velocidade média desse trecho, eu precisava do espaço total, né, que andava 270 km, dividido pelo tempo que ele demorou, que a gente descobriu graças a essa continha aqui. 270 dividido por 3 nos dá 90 km por hora, indicando que o gabarito é a letra D. Já a número 11 está falando de grandezas físicas, né, de sistema internacional, mas diz que o navio que está andando a 10 nós vai andar numa velocidade, vai andar 5 milhas em 10 nós. Ou seja,
Ele nos deu uma velocidade e disse a distância que ele estava andando. Isso a gente só precisava calcular, então, quanto tempo demorou. Isso foi a pergunta dele. A gente só tem que transformar essas unidades, nós e milha, para valores mais comuns que a gente usa, e todos esses valores eles dão na questão, essa relação. Aí ele diz que 2 nós representam 1 metro por segundo e que 1 milha representa 1,6 quilômetro. Ele disse que o nosso amigo estava andando a 10 nós. Se 2 nós é 1 metro por segundo, 10 nós é x, a gente fez a regrinha de 3, quer dizer que o nosso companheiro estava andando a 5 metros por segundo. Nosso companheiro não, né? O nosso navio. Ele disse que esse navio andou 5 milhas. Quanto que isso vale em quilômetros? Se 1 milha vale 1,6, 5 milhas vai valer x. X vai valer 8 quilômetros. Então, observa, o navio estava andando a 5 metros para 1 segundo. E ele andou 8 quilômetros, ou seja, ele andou 8.000 metros. Quanto tempo ele gastou, então? Qual é o valor de x? Fazendo a regra de 3, a gente encontra aqui 1.600 segundos. Ele gastou 1.600 segundos para andar esses 8.000 metros, que representam, né, no caso, as 5 milhas. 1.600 segundos, eu dividi por 60 para encontrar o valor em minutos, deu um valor de 26,6 minutos, que é então um valor entre 26 e 27, que é o gabarito A, que é o gabarito, né, a opção A da número 11.